Muito bem, moçada. Aula 8 na tela. E agora a gente avança um pouquinho mais no nosso papo de estequiometria. Na aula passada a gente viu proporções em mol a partir do balanceamento. Agora a gente vai pegar aquelas proporções em mol e converter elas para proporções em massa. E você vai ver que isso é muito importante. Então, proporções em massa. Tome a reação. Esta reação é conhecida sua. É a queima do metano. Este cara se chama metano, né? Quando reage com oxigênio, se a queima, a combustão dele formando CO2 e água. Vimos na aula passada esses coeficientes e tal. Bom, o fato que a gente sabe que 1 mol de metano forma 1 mol de CO2. Por conta desse coeficiente 1 do metano e desse coeficiente 1 do CO2. Aula anterior. Só que agora a gente está interessado na massa, na relação com massas. E aí bom, isso é uma proporção em mol. E agora a gente precisa saber qual é a massa de 1 mol de metano e a massa de 1 mol de CO2. Para isso vamos usar a massa molar. A massa molar do CH4 é 1 vezes 12, porque tem um carbono, e o carbono é 12. Olha aqui, ó. 1 vezes 12, porque tem um carbono, mais 4 vezes 1, porque são 4 hidrogênios, e o hidrogênio é 1, ó. 4 vezes a massa do hidrogênio. Isso dá 16 gramas para cada mol de CH4. Significa que 1 mol de CH4 tem massa de 16 gramas. Beleza. E agora para o CO2, ó. 1 vezes 12 porque é um carbono, né? Carbono é 12, mais 2 vezes 16 porque tem 2 oxigênios, ó, CO2, né? E oxigênio é 16, então 2 vezes 16. Isso nos dá 44 gramas para cada mol de CO2. Isto é, 1 mísero mol de CO2 tem massa de 44 gramas. Bem, e agora, o que a gente faz com essa informação da massa molar, visto que a gente tem informação em mol? Então, a gente faz o seguinte, a gente pega a quantidade em mol e multiplica pela massa molar. 1 mol vezes 16 gramas para cada mol, é lógico, gente, a massa de 1 mol é o próprio 16 gramas, né? Do outro lado, 1 mol, a massa de 1 mol é 44 gramas, essa conta dá 44. Eu estou mostrando nessa forma de conta porque quando aqui for um número diferente, tipo 3, vai ser 3 vezes a massa de 1 mol. Vai ser, se aqui fosse 5, seria 5 vezes a massa disso aqui, tá? Bom, de forma que, fazendo essa conta, né, note que essa é a massa molar do CH4 e essa é a massa molar do CO2. Bom, e aí você chega na seguinte forma, ó, 16 gramas de metano forma 44 gramas de CO2. Portanto, agora você tem a informação em gramas, ou seja, a gente saiu de uma informação em mol, quantidade de matéria, e agora temos a informação em gramas, que é massa. Então, esta é a proporção em massa. E se fosse para fazer a proporção em massa do CH4 com a água, tenta fazer sem mim primeiro, né? A ideia é muito semelhante ao exemplo anterior, tenta fazer sem mim, tá? Bom, você também vai precisar desses dados. Se você bateu cabeça sem mim ainda, você precisa desses dados. Vai, tenta fazer. Tentou. Então, ó, gente, agora a gente precisa pegar a massa molar do CH4 e multiplicar por 1, porque tem 1 mol. E pegar a massa molar da água e multiplicar por 2, porque são 2 vezes esse pacote que tem 18 gramas. De modo que a gente sabe que 12 gramas de metano forma 36 gramas de água. Ou seja, agora você tem uma proporção que não é mais em mol, mas é em gramas. Certo? Então, partimos agora para a próxima aula em que a gente vai começar a aplicar. Basicamente, o que tinha de teoria nova para você entender, já acabou. Veja só, né? Então, agora é aplicação. Até já!